Sabe todas as vezes que eu falei que tinha um renascimento do neonazismo mundial, especialmente do Trump, do Bolsonaro, e essa outra corja, tipo Milley por aí, e que você achou lá no fundo que eu estava exagerando? Então, se eu estou exagerando, presta atenção nessa notícia. O advogado dele deixou ele, justamente por essa masculinidade tóxica e o que ele chamou de loucura nazista. Foi o que disse o advogado que representava a Meta em um processo de propriedade intelectual. Disse ele que acusou, inclusive, o chefe da Meta de abraçar a masculinidade e a loucura nazista. Conta essa história pra gente, ô Jamil. Muito impressionante, Fabiola. De fato, só para deixar muito claro, Mark Lemley é um professor de direito muito conhecido da Universidade de Stanford e era basicamente um dos advogados. Obviamente, a Meta não tem um advogado só. Ele vai, então, e publica nas suas próprias redes uma carta anunciando que ele se afastava, então, da Meta, não representaria mais a empresa, deixaria de trabalhar como advogado da Meta e colocando os seus argumentos. E entre os seus argumentos, como você citou, ele dizendo que Mark Zuckerberg então teria abraçado essa masculinidade tóxica e a loucura neonazista. É muito forte isso, certamente, mas a gente sabe muito bem do que esse advogado está falando. Por quê? Porque no caso da plataforma X, do Elon Musk, o que é que nós vimos quando a moderação de conteúdo acabou? Não foi só, como se o só fosse pouco, tá? Mas não foi só uma onda de desinformação, foi também uma onda de ódio, e aí, acima de tudo, com esse caráter misógino absolutamente reforçado, e sim, contas de grupos neonazistas reestabelecidas. Quando do nascimento do nazismo original, lá atrás, na Alemanha, é claro que, pelo menos assim eu quero acreditar, a maior parte das pessoas não tinha ideia do que seria aquilo no futuro. Elas embarcaram porque parecia um negócio muito bacana, muito revolucionário, e a Alemanha estava atravessando uma merda de um período, e aí o Hitler, que burro não era, ele falou o seguinte: deixa eu aproveitar esse sentimento de insatisfação das pessoas e jogar um monte de migué nelas para elas acharem que eu sou a solução. Aqui eu faço o alerta de que essa ideia não era originalmente do Hitler. Ele era meio idiota, se é que você me entende. Mas havia pessoas do lado dele que sabiam orientar direitinho, sabiam conduzir a massa. E é inegável que ele tinha lá o seu carisma, ele sabia falar pro povo. Parece um cara, um idiota, que a gente viu aí esses tempos no Brasil, e que a gente vê em outros países também, como, por exemplo, claro, Estados Unidos. Tem muita gente que é hipócrita. Os idiotas, dá pra gente convencê-los, trazer pro nosso lado. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Veja bem, o advogado da Meta, que conhecia o Zuckerberg em pessoa, largar uma teta dessa, que seguramente representava alguns milhões de dólares por ano para ele, em primeiro lugar tem que dar os parabéns, porque é um cara que não se vendeu pelo dinheiro. E a segunda coisa é, você consegue perceber que pro cara falar isso é porque a coisa não é simplesmente uma besteira? Não se trata só daquilo que o dono da Meta fala nas redes sociais. Ah, nós vamos abandonar a política de cotas. Não, não é isso, não é esse o maior problema. Apesar de que também é um problema. Mas o que mais chama a atenção não é o que o Zuckerberg fala, é aquilo que ele não fala. É claro que um cara chegar numa rede social no mundo, aliás, da própria rede social dele, considerando que ele é dono de algumas das maiores do mundo, é claro que ele chega lá e falar que ele tem comportamentos eugenistas, sabe? Aquela coisa de segregacional e não sei o quê, claro que não vai pegar bem. Mas a partir do momento em que ele se sente encorajado, a partir do momento em que ele se sente liberado pelo chefe, que no caso seria o Trump, aí, veja, aí o cara se liberta. Aconteceu isso no Brasil, vocês lembram? Muita gente tinha vergonha, tinha medo de se assumir racista, nazista mesmo. Mas com o advento do Bolsonaro, o cara se liberta porque ele pensa assim, porra, se o cara que é o presidente pode, eu também posso, então eu vou fazer. Então a gente está acostumado a dizer que uma das coisas para as quais o Bolsonaro serviu muito para o mundo, especialmente para o Brasil, é para que a gente notasse o tanto de gente ruim que tem no Brasil. E que sem dúvida nenhuma, que se essas pessoas pudessem, os caras jogavam a gente numa vala comum, matavam, entregavam para um ditador, que aliás no caso seria ele mesmo, que era o que ele estava preparando. Veja,
O Mark Zuckerberg tem lá o Facebook, o Instagram e o Zap Zap. Eu confesso que o Zap Zap eu acabo usando no dia a dia, porque boa parte dos meus clientes tem o Zap Zap. Então é muito difícil eu chegar pros caras e falar, ó, usem aí o Telegram, use sei lá o quê. Agora, em termos de família, dá muito bem pra você largar essa porcaria. Agora, Instagram e Facebook, se vocês forem lá no meu perfil, vocês não vão ver nada. Eu não passo perto dessas porcarias. Aliás, minto, não vou dizer que eu não coloco nada. Tem uma foto, outra, uma vez por mês, uma a cada 6 meses. Não. Por quê? Porque isso não presta, é um ambiente tóxico. Então, se você me permite a sugestão, faça como eu, larga essa porcaria. Você pode apostar que vai fazer muito bem ao seu dia e vai tratar o seu cérebro muito melhor. Você vai ficar menos ansioso, você vai ficar menos rancoroso de tudo. Procure os seus canais de informação, aqueles lugares onde você obterá a sua informação que você confia e tal, mas larga essa porcariada toda. Eu acho que não adianta simplesmente parar de usar, apesar de que eu acho bom, não adianta só parar de usar essas redes sociais. A gente tem que ficar atento ao que está acontecendo no mundo, porque não é brincadeira. Eu sei que tem gente que não se tocou da grandiosidade que é um cara que é como se fosse o teu acesso, sabe? Você ali, vamos trazer aqui pro ambiente doméstico. Pô, é o cara que trabalha na tua casa, ele chega pros colegas dele e fala, ó, cara, eu vi o cara fazendo umas coisas muito estranhas lá. Ele fazia os rituais muito estranhos. Você entende? Era um cara que estava ali, meio que na cozinha do Zuckerberg, e que comprova, que vê o tipo de atitude que ele está tomando, e mais do que isso. Quando você é advogado de uma empresa e tal, boa parte das vezes, essa empresa, esse dono dessa empresa, os caras te chamam para reuniões e dizem o seguinte, olha, eu tenho a intenção de fazer A, B ou C, e eu quero saber se juridicamente isso é seguro. Então, você pode apostar que, muito possivelmente, esse cara, ou pessoas do lado dele, próximas a ele, estiveram em situações ou reuniões em que eles perceberam de maneira inequívoca essa tendência do senhor Zuckerberg. E não só do Zuckerberg. Eu sempre trago a seguinte ponderação. Na Alemanha, do início da era Hitler, todas as grandes empresas, perceba, todas as grandes empresas se uniram ao nazismo. Nós podemos até argumentar que muitas delas não sabiam o que haveria por vir e tal. Mas muitas delas não só sabiam, como ajudaram a fazer o que viria. Muitas dessas empresas se beneficiaram com o trabalho escravo das pessoas que estavam ali escravizadas, nos campos de concentração, e que seriam queimadas em pouco tempo. Era uma mão de obra gratuita. A maldade humana não tem limites. Tem um documentário muito interessante no Netflix que vale a pena assistir. Ele se chama Ordinary Men, The Forgotten Holocaust, que é mais ou menos pessoas comuns, homens comuns, o Holocausto esquecido. Ele trata de pessoas comuns, como eu e você, o padeiro, o advogado, o engenheiro, as pessoas que não eram soldados, mas eles se integram. Porque, veja, existia ali uma máquina de eliminar pessoas do nazismo e não estava dando conta. Perceba, não estava dando conta. E eles precisavam de pessoas para fazer essa limpeza, vamos dizer assim. É que eu tenho que ficar cuidando das palavrinhas aqui, porque as plataformas cortam o vídeo. Vocês sabem como é que funciona a censura, a tal liberdade de expressão das plataformas. A extrema-direita eles deixam falar o que quiser, nos canais esquerdos eles cortam o vídeo, como já cortaram os meus outras vezes. Mas vamos lá. Então eles precisavam de pessoas para dar conta daquilo ali. E eles foram procurar pessoas comuns, e muita gente aceitava. E ia de bom grado. Para quê? Para colocar uma arma na mão e os coitados lá enfileirados na beira da cova rasa e na cabeça de cada um. Pessoas comuns. Então a maldade humana ela não tem limite. A verdade é essa. Então nós precisamos prestar atenção no que está acontecendo. Porque a gente sempre acha que não, nada vai acontecer. Vai vir o super-homem e vai acabar com isso. Não existe super-homem, gente. Não tem nem mais União Soviética para acabar com o nazismo. Então eu sugiro que a gente comece a prestar atenção no que está acontecendo. Presta atenção no que o advogado do Mark Zuckerberg da Meta falou. Pô, é o cara que falou, não é o Zé das Couves, não fui eu que falei. Apesar de que eu já venho advertindo sobre isso há muito tempo. Presta atenção.